Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Muito bem, vamos então para a nossa tarefinha do dia, que será de ciências, do livro de ciências. Muito bem, vamos abrir na página 98, olha lá, 98. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as adaptações dos seres vivos nos ambientes. Se um animal ou uma planta vive bem em um ambiente, ele ou ela está adaptado a esse ambiente. Isso quer dizer que suas necessidades são atendidas pelos componentes do ambiente. O mico-leão-dourado, por exemplo, é um animal bem adaptado a um tipo de floresta chamada Mata Atlântica. Nessa floresta, ele encontra troncos ocos de árvores para dormir, besouros e outros pequenos animais para se alimentar, frutos que também são usados como alimento e todas as outras coisas que lhe permitem viver bem. Na floresta, o mico-leão-dourado se reproduz, isto é, ele tem filhotes. Quando os ambientes têm condições muito marcantes, por exemplo, são muito frios ou muito secos, as adaptações dos animais e das plantas que vivem nesses locais fazem com que eles também tenham características muito marcantes. Vamos para a próxima página então, 99. Um exemplo é o urso polar. Ele vive em ambientes gelados e cobertos de neve na maior parte do ano. O urso está adaptado a esse tipo de ambiente. Por quê? O pelo dele é branco, assim ele se disfarça na neve, que também é branca. A sua camada de pelo é muito grossa, o que o mantém aquecido. A camada de pelo não permite que a água gelada do mar, em que ele entra para caçar, encoste em sua pele, o que também o mantém aquecido. Seres vivos de locais muito quentes ou muito secos também apresentam adaptações a esse ambiente. Um exemplo são os cactos. As adaptações dos cactos ao ambiente quente e seco são possíveis porque eles armazenam água no interior do próprio organismo e utilizam essa água na seca. Possuem folhas transformadas em espinhos, dificultando que eles sirvam de alimento para os animais. Olha que interessante a natureza, né? Vamos virar a página então. Vamos para a página 100. Olha lá, 100. Muito bem. Antes de seguir, as plantas podem apresentar diferentes adaptações. Letrinha A. Qual ambiente os cactos estão adaptados? Então, vocês vão responder aqui na linha, tá bom? Eu leio lá atrás agorinha. Letrinha B. O tipo de adaptação dos cactos favoreceria a sobrevivência de samambaias, que vivem em ambientes com grande quantidade de chuvas. Justifique essa resposta. Aqui nós temos algumas linhas para vocês escreverem, tá bom? Com a ajuda da família, sempre, tá? Número 9. Observe as características do ambiente representado na imagem. Essa imagem aqui. Então, nós vamos responder aqui, na página 101, tá bom?
Cite 2 características do urso polar que permitem que ele viva bem nesse ambiente em que outros animais, por exemplo, as onças pintadas, não sobreviveriam. Então, vocês vão responder aqui, nessas linhas, tá? Número 10. O ser humano pode se adaptar à vida em muitos tipos de ambientes. Os inuites, por exemplo, vivem em regiões geladas. Já muitos povos indígenas vivem em regiões muito quentes. Observe as imagens, olha lá, essas imagens aqui, tá? Observem bem, tipo de roupa, tipo de ambiente. Observe as vestimentas dos inuites e dos indígenas e explique como elas contribuem para a adaptação ao ambiente em que eles vivem. Vocês vão responder aqui nessas linhas, tá bom, meus amores? Feito isso, vamos virar a página. Vamos começar um novo assunto, mas que tem relação com o outro, tá? Página 102. Os seres vivos modificam os ambientes. O ser humano e outros seres vivos podem fazer grandes modificações nos ambientes. São exemplos de modificações feitas pelas pessoas no ambiente, como, por exemplo, construir casas, ruas, pontes e fábricas, fazer plantações onde antes havia florestas, mudar o caminho dos rios, derrubar o caminho, derrubar vegetação e caçar animais. Ao modificar o ambiente, os humanos podem prejudicar outros componentes ambientais. Mas também é possível fazer essas modificações de maneira que não prejudiquem os outros seres vivos, ou que os prejudiquem pouco, sem ameaçar sua sobrevivência e sem destruir o ambiente. Um exemplo de modificação que causa menos prejuízos à natureza é fazer plantações e pastos mantendo espaços de vegetação natural. Assim, os animais e as plantas podem continuar naquela área e os animais podem se locomover de uma área para outra, certo? Vamos então para a página 103. Continuando nossa leitura. Os humanos não são os únicos seres vivos a modificar o ambiente. Muitas aves, por exemplo, constroem ninhos com gravetos, folhas e outros materiais encontrados no ambiente em que vivem. Alguns animais podem fazer abrigos acima ou embaixo do chão. As formigas e os cupins, por exemplo, são exemplos de animais que fazem essas construções. Alguns animais transformam materiais do ambiente para fazer ferramentas. Os chimpanzés, grandes macacos que vivem na África, fabricam ferramentas para conseguir alimento. Olha lá o que a necessidade não faz, não é verdade? Vamos virar nossa página. Vamos para a página 104, olha lá. 104. Antes de seguir, sobre as alterações no ambiente, responda. Qual dos seres vivos causa as maiores modificações no ambiente que são prejudiciais aos outros componentes ambientais? Então, conversem aí com a família e respondam juntos essa questão, tá bom? Letrinha B.
cite um exemplo de comportamento desse mesmo ser vivo que contribui para proteger os ambientes. Olha lá, respondendo aqui nessas linhas, tá? 12. Observe as imagens e responda. Essa imagem aqui, ó. Bom? O que as imagens representam? Então, vocês vão responder na linha abaixo. Agora, vamos para a próxima página, 105. Continuando. Quem modificou o ambiente? Vocês vão responder também. Qual é a função dessas estruturas? Olha aqui, ó, as duas perguntinhas com as linhas abaixo para responder, tá? 13. Pegue o seu caderninho de ciências, abra na próxima página que estiver em branco, tá? Deixa aberto o caderninho de ciências, que é o mesmo caderninho de geografia e história, tá bom? Deixa aberto e agora presta atenção nessas questões aqui. Represente no seu caderno, por meio de um desenho, outra alteração ambiental realizada por outros animais que não seja o ser humano, tá? Então, volta um pouquinho lá atrás que tem quais são esses animaizinhos aí para vocês responderem. Aí vocês vão desenhar. Muito bem, continuando. Até pouco tempo, os cientistas achavam que só os humanos podiam construir ferramentas. Essa visão atualmente é considerada correta? Discuta com sua família e explique a resposta. É só uma conversa, tá, gente? Então, vocês vão conversar em família e vão discutir sobre isso. Aí, continuando no caderninho de ciências, olha lá. Registre informações sobre o ambiente da sua cidade. Qual é o nome da sua cidade? Então, vocês vão escrever lá. Vocês já estão acostumados a escrever, né, crianças? Muito bem. Letrinha B. Liste 2 modificações ambientais feitas pelos seres humanos em sua cidade. Conversando com a família, vocês vão chegar a uma conclusão e vão escrever lá no caderninho, tá bom? Mais uma questão. Cite um exemplo do que pode ser feito em sua cidade para melhorar o ambiente para as pessoas e os outros seres vivos que nela residem. Também vocês vão discutir com a família e vão escrever lá no caderninho. Tudo bem? Então essa é a nossa tarefinha de hoje. Até a próxima. Beijo, amores!